com exceção do cinema novo, que foi pensado como projeto estético, enfim, como ideologia, como programa, etc., as outras coisas elas são um pouco agrupadas a posteriori. Quer dizer, a gente tem movimentos, sim, eles estão aí acontecendo, mas a tendência é que a gente só veja isso daqui a algum tempo. Porque essa ideia do cinema brasileiro é efetivamente uma coisa muito grande, né? É difícil a gente falar alguma coisa que dê conta do cinema brasileiro, né? Mas a gente pode tentar elencar algumas questões fundamentais que tocam questões históricas, né? Históricas no sentido de excelentes filmes não são vistos. Em 93 foi criada a Lei do Audiovisual, que promoveu a retomada do cinema brasileiro. Quase 20 anos depois, nosso cinema continua dependente do dinheiro público, mas há também quem inove e tente outros caminhos. O Diverso de hoje discute o cinema brasileiro em curso. Hoje em dia, o cinema brasileiro se recuperou, digamos assim, da sua pior crise que ele já viveu e vem vivendo, atravessando uma nova história. A gente ficou algum tempo ainda brincando com a chamada retomada, né? Depois de mais de uma década de retomada, a gente teve que inventar alguma coisa chamada pós-retomada. E quando se tenta um pouco identificar qual é a marca desse período, mais do que desse movimento, a gente usa muito o termo diversidade. Na verdade, é um termo genérico para não falar sobre nada. Virei playboy. Tem uma questão estética que a gente pode pensar, né? E aí a gente vai começar também a traçar algumas linhas. O que é um cinema popular hoje, né? É esse cinema que faz uma certa relação com um gosto do público ligado à Rede Globo, que faz uma passagem bastante imediata entre os personagens que estão na novela ou nos seriados que a Globo mostra para o cinema, né? Isso é uma questão, né? Ai, vamos dançar, Juca, a festa tá bombando, hein? Vai, Juca, dança! Uma questão que é interessante para uma certa indústria do cinema, mas ao mesmo tempo tão triste enquanto eu vou ver um filme nacional e daí o que eu vou ver é aquilo que já está sendo visto hegemonicamente, entendeu? O meu desafio como assim distribuidor, no caso, eu sou um pouco de tudo, assim, mas como distribuidor e como produtor é tentar encontrar o caminho de cada filme, sabe? No cinema tempo é dinheiro. Se você fizer um filme de 3 meses, não tem como ficar barato. Meus filmes duram 10 dias no máximo, meus longas. Meus curtas são de 1 a 2 dias, entendeu? Equipe reduzida. Para que ter um set de filmagem com 80 pessoas? Nelson Pereira dos Santos fez o Vidas Secas com 12 na década de 60, entendeu? Pra tu se tornar um Jedi na arte de pegar a mulher, você tem que ir pra night tomar 10 banzai. Que banzai? Tu tem que ir pra night tomar 10 não, de 10 mulheres diferentes. Nossa, mas masoquista. Aí tu vai tomar tanto não de tanta mulher que tu vai ficar calejada, anestesiada, e quando achar uma mina maneira de verdade, tu vai chegar na moral, na coragem. Sei. Mulher não quer ficar cômico e gagueja não, Francisco. Gosta de homem que chega na moral, meu irmão, olho no olho. O ideal seria que a indústria fosse autossustentável. O ideal seria que a gente fizesse um filme e com a bilheteria pagasse, aí ganhasse dinheiro e fizesse outro filme como funciona nos Estados Unidos ou na Índia. Um dia a gente chega lá. Eu acho que esse subsídio do governo é super importante. Eu acho que ele não pode deixar de existir. Se a ferramenta, a lei do audiovisual é a melhor, eu não sei, mas é o que tem mantido, é o que tem feito o cinema brasileiro viver e nascer e se estabilizar do jeito que está hoje nos últimos 15 anos. Então eu acho que é positivo. Que esse cara? Sabotagem. Cumprimento seu nome aí, mano. E aí, nego, velho? Firma. É? E aí, nego, velho? Firmão. Forte, nego. Tem 3 gravadoras nas botas do cara aqui, ó. Mais um negócio que nós vamos investir. Como é que é? 5 conto pra fazer a gravação. Manda o som aí, Sabotagem. Aí. Não sei
qual que é, se me vê dão ré, 30 carapé, do piolho, desce lá pra onde ferme, pisquicleque enlouquece, breque só de arma pesada, inferno em massa, vem violentando a minha quebrada, basta. Essas leis de incentivos possibilitaram que eu construísse a carreira que eu construí, com o 7º longa-metragem agora. Então, pô, eu sou muito grato que eu tenha tido essa oportunidade, né? Logicamente, tentando com a maior integridade possível agir com a responsabilidade, sabendo que é dinheiro de renúncia fiscal. O Cacá Diegues dizia o seguinte: hoje vocês estão todos felizes, todo mundo produzindo muito, etc., mas se o Estado sai, acaba, né? Eu diria que não. Hoje em dia, de alguma maneira, se inventou formas de se fazer cinema, entendeu? Em que se o Estado sai, o audiovisual não morre. Tem que formar seu grupo, seu time, seu coletivo, né? Na Cabide são umas 30 pessoas, um ajudando no filme do outro. Se ele não me ajudar no filme dele, se ele não me ajudar no meu filme, eu não vou ajudar ele também não, entendeu? Mas todo mundo quer fazer, entendeu? E isso vai rolando e você consegue quebrar esses paradigmas de custo, de grana. Ah não, que sacanagem, não acredito que o Cláudio Assis ganhou outro edital de longa, cara. Jefferson D também ganhou. Caraca, só esses caras que ganham. Pô, esses caras já ganharam um montão de edital. Breno Silveira ganhou. Que isso, cara? Aí fica difícil. Pera aí. Luiz Carlos Lacerda ganhou. Ah, beleza, né? Menos mal, né? Pelo menos o Bigode ganhou dessa vez. Quem é esse cara aqui? Cavi Borges. Esse esquema de edital funciona. Eu tenho os meus projetos que eu boto nos editais. São filmes que só dá para fazer com 2 milhões, com 1 milhão. Mas enquanto não sai esse, eu vou fazendo uns baratinhos aqui, entendeu? Eu não fico esperando, não fico o pessoal fica muito traumatizado, fica muito assim, tipo, ah, meu Deus, não faço filme, ah, não ganho edital. Em vez de ficar reclamando, vai e faz, porra. O cinema brasileiro está vivendo uma esquizofrenia, porque ele quer fazer um discurso de independência e, na verdade, ele é extremamente dependente do Estado. Agora você vai ficar aí refletindo sobre o que você fez, rapaz. Como é possível a gente pensar num mercado, uma vez que o espaço de salas ele é tão absolutamente reduzido, né? Ou então, como que a gente pode pensar num retorno financeiro quando a Ancine, que é a agência que regula isso, ela não considera que você teve público se o seu filme foi distribuído em 1000 cineclubes, entende? Porque cineclube não é pago, então você não considera aquilo público, né? Esse tipo de distorção, né, uma certa separação que sempre mais ou menos funcionou no cinema brasileiro, que é entre cinema industrial e cinema cultural, né, isso mais ou menos organizou muita discussão, muita coisa. Essa separação, ela me parece muito falida, entendeu? Ela parece que ela não dá conta do que efetivamente está acontecendo, né? Coloquei uma saia bem curta e saí de bicicleta. Todo mundo ficou olhando. Meia calça vermelha e eu olhando pra todo mundo. Tava indo no médico. Eu, de bicicleta, indo no médico. Minha boca. As pessoas me olhando, eu olhando as pessoas. Quanto tempo você não assiste aqui um filme italiano? Entendeu? Você só assiste aqui filme americano que chega a vir filme argentino que chega a vir uma major. Entendeu? O cinema argentino não tem relação direta com o Brasil. É muito raro a gente conseguir assistir aqui um filme chileno, um filme uruguaio. Existe, só que a gente não consegue porque as majors não deixam. Então, esses caras mandam no cinema da gente. Você só pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você... Existe uma produção em que eu me enquadro de cinemas desvinculados de grandes distribuidores
e de TV e tudo mais, que tem né, asfixiado dentro desse mercado. Porque a competição é muito grande, tem muito cinema internacional competindo, muito cinema industrial brasileiro, e a gente suspira, né, tem poucos suspiros em cartaz. Preciso de uma mulher muito corajosa. Eu sou corajoso! Outro dia eu botei 4 homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. Desgraçado! Esse menino é tudo filho do céu! Filha, aqui essa louca que eu nunca vi mais gorda. Com essa gorda que eu nunca vi mais gorda. Cada filme tem um caminho, você tem que tentar achar um nicho desse caminho. Vamos fazer um brinde, por exemplo, que é esse que eu fiz com 20 mil. Ele é o primeiro filme, a Sabrina, que dirigiu o filme, que era minha ex-namorada, ela é negra, ela é uma atriz negra, e eu descobri que ela é a primeira diretora negra a fazer um longa-metragem no Brasil. As minhas meninas do meu coração. Usando esse marketing, que eu acho que nem é legal, no fundo, mas eu consegui uma capa do Globo. E aí, eu estou escrevendo em festivais com temática negra. Por exemplo, ela está indo para Los Angeles agora para o Pan African Film Festival, que é o maior festival de temática negra do mundo. Eu diria que a produção no Brasil hoje ela tem espaço de produção para quase todos os tipos de produtos da cadeia, entende? Desde os produtos muito pequenos que vão ter uma circulação que não passa pelas grandes salas, etc., mas que acaba encontrando espaço, né? Agora o Céu Sobre os Ombros e a Avenida Brasília Formosa, de Recife, fizeram uma distribuição de 22 mil DVDs para os assinantes da Piauí, por exemplo. Isso é um modo de distribuir, entendeu? Porque a cópia é barata, coisa que pouco tempo atrás não era, né? O marketing, propagandear seu filme, saber vender seu filme, saber tornar o seu filme uma experiência que o cara não pode perder, virou uma digamos assim, muito mais importante do que a produção em si. Quanto tempo o senhor quer pro turno almoçar, xerife? 10 minutos tá bom, senhor. tá de sacanagem, xerife. Xerife. É um brincalhão. O senhor é um fanfarrão, xerife. Tem espaço para tudo. A gente tem uma parcela pequena do mercado. E então acho que quanto mais diferenciada for a produção brasileira, melhor. Existe um circuito para o cinema documentário, existe um circuito para o cinema político. Ele não é contabilizado pelos organismos de Estado, o que é paradoxal em se tratando de um governo popular. Se isso existe, entre aspas, esse mercado também existe. Um mercado, entre aspas, que defende o cinema político e o cinema cultural. O direito de sonhar, que é o papá e a mamá de todos os direitos, porque é o que dá de comer a todos os demais. Era uma geração bastarda que sonhava com glórias e liberdade. Era uma geração que acreditava que o mundo era do tamanho de seus sonhos. O cinema digital potencializou o célebre lema do cinema novo: uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Hoje em dia, quase todo mundo pode ter uma câmera na mão. Mas e as ideias?
Será que a experimentação da linguagem cinematográfica ainda é uma busca? Pessoal, atenção aqui. Atenção aqui. Esses dois, o Rui e a Vani, vão fazer uma homenagem à Trois com a prima dela. Com a prima! Estamos numa fase ainda de experimentar formatos e não é o caso de recusar essa distribuição da TV, esse apelo da TV, porque a TV, de algum modo, ela traz um público que não estava no cinema. Então tem uma vantagem. Tem a receita, que é a linguagem, tem o apelo, que são as faces reconhecidas, e tem o media crossing. Quer dizer, o fato de os personagens da novela, os jornais da televisão aparecerem falando dos filmes da própria Globo Filmes, vamos dizer assim. 40 anos, hein, Nenê? Ai, parece que foi ontem. Você promete que todo ano nós vamos vir juntos a esse baile? Todos os anos. Pelo resto das nossas vidas? Ai, pelo resto das nossas vidas. Eu não quero impedir ninguém de produzir e nem quero impedir ninguém de assistir um filme, até porque se esses filmes dão bilheteria é porque eles têm público. Tem gente que quer assistir isso, tem gente que quer ir ao cinema para assistir na sala de cinema a extensão do que ele assiste na casa dele. É um direito dele, né? Eu não quero proibir que essa gente tenha o direito de assistir filmes. O que eu acho que a ser evitado é padronizar. Foi para a TV é um tipo de franquia que empresta o seu modelo e contamina o cinema e rebaixa a linguagem da TV. Ou o contrário, foi direto para o cinema é uma linguagem enobrecedora que depois leva para a TV e a TV alcança o patamar da qualidade. Acho que tem que ter muita consciência dessa contaminação. E é uma contaminação salutar para os dois, né? Pensar que um ganha do outro em relação às vantagens de comunicação. O que eu defendo é o nosso direito de exibir filmes para um outro público que esse sim está marginalizado das salas de cinema. A gente podia fazer melhor, sabe? Que a gente está muito preso à televisão, mas eu vou te dizer, isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre blockbusters no mundo, por exemplo, você vai ver que na Alemanha são comédias televisivas que fazem sucesso. Na Itália, os maiores sucessos são comédias com astros da televisão, que eu não vi esses filmes não circulam, eles não têm uma vocação internacional. Ele é um pouco o fenômeno dessa época. O filme de grande público, ele é feito a partir dos códigos que a gente está mais habituado a ver. E esses códigos são os códigos televisivos. Queiram aceitar de cordial. Ih, cordial aqui, vai de novo. Presta atenção, Camarguinho. Vai, presta atenção. Respeitável público, queiram aceitar de coração o sincordi... Vamos de novo, né? Quando o mercado está regendo com uma presença de uma agência forte, mesmo assim a gente tem 50% das salas ocupadas por um cinema, você tirar o Estado disso é você entregar para outros poderes, entendeu? O problema é como que nós, que temos interesse de alguma maneira num cinema democrático, tanto na sua produção quanto na sua exibição, no acesso a ele, né? Como que a gente vai lidar com essas forças, né? Forças essas que é do mercado, porque o mercado interessa. A gente tem interesse que todos os filmes interessantes, de alguma forma, tenham algum retorno de mercado. Então, o mercado é uma questão, né? Então, de forma nenhuma você vai falar, então, o cinema de mercado interessa. Não, o problema não é o cinema de mercado. O problema é como lidar com o mercado e fazer com que o mercado seja possível para todos os filmes, né? Eu acho que a tecnologia ela democratiza bastante o acesso e ajuda
talvez pessoas que não teriam condições de serem reveladas no processo mais antigo, mais tradicional, serem reveladas. O cara que simplesmente pega a câmera e liga e desliga não é um cineasta ali, entendeu? Ele é um cara que está registrando ali o cotidiano dele e não está fazendo um filme. Um filme é muito mais que você ligar o REC e apertar o stop. Você tem que pensar ali numa história, numa narrativa. Tem um pensamento por trás. Quando não tem esse pensamento, eu acho que não é nem um filme, é um registro. A tecnologia, no nosso caso, ela funcionou no sentido do barateamento, né? No sentido de você criar as condições para a produção, para o bem ou para o mal. É fundamental entender que mesmo os que se sobressaem dentro desse mundo digital, desses novos processos, são os que têm conteúdo. Porque o que vale mesmo no cinema é ter uma história, você contar uma história ou você ter um conteúdo que cative, que fascine. Não basta a tecnologia, não basta você enquadrar assim o assado, você tem que ter alguma história que pegue. Faço assim, casamento, 15 anos, formatura. Com efeito ele fica muito bom, entendeu? Esse negócio só que é um pouquinho mais caro. Porque tu tá trabalhando. Bota a mão no queixo, tá ligado? Olhando lá pra cidade. Isso, dá um tempo aí, fica um tempo assim. Estou aqui da Avenida Brasília Formosa, no bairro de Brasília Teimosa. E topa que dá e vier. Dizem que sou louca, fora de controle, que você controla. Eu acho que existe público para o bom cinema, existe gente disposta a ver, e existem alternativas tecnológicas capazes de permitir que a gente se organize para dar uma resposta a essa mesmice que está aí. Para uma pluralidade super salutar, para uma vantagem de ser apropriado por jovens, na medida em que os jovens foram se formando dentro de um modelo que faça você mesmo, se liberta de uma geração que, por mais importante que seja historicamente, provocou muito peso e sufocamento, né, no sentido da criação. Então eu acho que assim tem entendeu? Botar o nariz para fora e respirar, que pode dar em coisas muito, muito interessantes, e isso faz parte de uma tarefa de uma geração que está começando a filmar do seu próprio modo. Me parece que é mais singular desse momento é porque a gente começa a perceber que existe uma rede de pessoas, tecnologias, formas de relação com o Estado, escolas e universidades, distribuição que não passa pelos grandes conglomerados de distribuição, ou melhor, uma rede de audiovisual, tecnológica, subjetiva, e tal, econômica, né, que é uma novidade, né? E a impressão que eu tenho é que a gente tem conseguido ver surgir obras que nos dão alguma garantia de que é alguma coisa que dura. Talvez a gente olhe para essa primeira década do século e veja assim, o cinema não se tornou alguma coisa de alguns eleitos que fazem cinema, mas se tornou uma parte da vida de uma massa de gente, entendeu? O Diverso de hoje chega ao fim. Se quiser saber as novidades, é só curtir nossa página no Facebook ou seguir o programa no Twitter. A gente se vê!